Olá, eu sou a professora Josiane Vattier e vou trabalhar hoje com vocês, vou apresentar o Saúde em Foco, que hoje vai trazer um tema que é uma continuação de um programa anterior, onde a gente começou esse tema, que é sobre o uso de telas por crianças e os efeitos, desse uso de eletrônicos que tem em telas. E para o programa de hoje nós temos novos convidados que vão seguir na discussão, Temos aqui o Pedro, que é pediatra e também é professora aqui da instituição, e a Júlia, que é psicóloga e é mestranda em saúde materno-infantil. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês hoje para a gente discutir aqui. E também ao longo do programa nós vamos ter outros convidados que eu vou apresentar depois para vocês. Então, sobre essa questão do uso de telas, a gente podia começar retomando um dado importante, que é alarmante, de que nós sabemos, isso é dado de 2023, de que as crianças atuais, crianças e adolescentes, quase 100% delas, 93%, fazem uso de internet, quer seja por uso de celular, ou por tablet, ou por smartphones, que são os três principais mecanismos, aparelhos, por onde eles fazem uso, mas aumentou muito o percentual de crianças que têm esse acesso, E aí, então, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre os efeitos disso, os benefícios que a gente pode ter, e os efeitos, e o que a gente pode fazer, os pais que estão em casa, as pessoas que trabalham com crianças, o que é possível fazer para ajudar eles nisso, porque é algo que não tem volta, esse uso, a ideia é que eles aprendam a lidar com isso, e nós adultos também, de como ajudá-los nesse processo. Então, para ilustrar o tema de hoje, a gente tem ilustres convidados, que gentilmente aceitaram participar, e eu queria já deixar aqui o meu agradecimento, às famílias que permitiram a participação das crianças. Vamos escutar elas, como é que elas falam o uso que elas fazem, sobre isso. Então vamos escutar agora, vamos assistir a Sofia e o João, que responderam sobre o que eles já aprenderam usando a internet. Vamos ouvir aqui e depois a gente entra na discussão. E o que você aprendeu a fazer assistindo a vídeos na internet? Isso daí é muito fácil. Até tem uns livros que eu posso pegar pra mostrar ali, que isso daí é um exemplo de coisas que eu pedi pra comprar, pois os youtubers cientistas, escritores desses livros, criaram para dar uma ajudinha na escola, Por exemplo, tem de química, ciências, história, geografia, se eu não me engano. Lançaram recentemente de química, como eu falei. Tem de matemática, tem de experimentos. Esse canal é o Manual do Mundo, mas também tem um que é do Paulo Jubilu, que daí ele é biólogo e ele ensina coisas de biologia. Tem a Biologueirinha, que ela também é bióloga e ensina coisas, por exemplo, como são os animais de... Procurando Nemo na vida real. Diz, várias curiosidades. Ou, por exemplo, o Paulo de Bilu me ensinou uma vez, no caso eu vi num vídeo que ele explicou. O leite que a gente compra no mercado é sangue filtrado. Só que detalhe, não é sangue puro. Porque a gente precisa dos mesmos minerais quando bebê. Nós mamíferos precisamos dos mesmos minerais que possuímos no sangue. E a gente se alimenta do sangue. E a gente, não é que as nossas mães vão abrir a veia pra gente tomar, não. Mas aí o corpo já vai se preparando pra poder começar a produzir o leite, que tem um pouco de sangue, um pouco de minerais e tal. Então meio que, o que a mulher na gravidez come influencia no leite também. O que você já aprendeu a fazer assistindo vídeos na internet? Nada. Não, acho que eu não aprendi nada. Só algumas coisas, sabe? Umas coisas lá de um canal. Aquele vídeo de ciência, aquele canal de ciências? Esse aí. Uhum. Eu já aprendi algumas coisas com ele. Uhum. Mas o resto de outros canais, não. Você lembra de alguma coisa que você aprendeu?
A última coisa que você viu nesse canal de ciências? Eu não sei qual foi a última coisa, mas a gente aprende nesse canal algumas coisas para criar, tipo, alguma coisa assim, para criar alguns materiais, assim, que uma criança pode criar. Só que às vezes tem alguns materiais que uma criança precisa de um adulto para ter esses materiais. Por isso que eu acho que eu nunca fiz nenhuma dessas experiências, mas eu acho que talvez no futuro eu faça. Olha só, então aqui eles estão trazendo coisas que eles aprenderam, né? Os bons usos, digamos assim, da tecnologia, né? Júlia, conta um pouquinho para nós, assim, que benefícios, né, que esse uso pode trazer, pensando para o desenvolvimento. Ótima pergunta, prof. Então, as telas, elas trazem, sim, alguns benefícios, desde que usadas de forma correta, né? A gente tem que ficar atento com a idade que é recomendada para cada idade, né? E também a indicação dos jogos, dos vídeos que são assistidos, se é para aquela faixa etária de cada criança. A gente pode perceber que existem alguns jogos educativos que facilitam também na aprendizagem, como a gente pode perceber no vídeo, né? E também facilita nessa interação, né, entre os pares. E a gente pode pensar até assim na sala de espera, né, e tal, a gente vê direto, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes do programa, né, de como, bom, eles já chegam com o celular na mão, né, e tal, então o que a gente pode oferecer, talvez, nesse sentido para que seja um pouco mais produtivo, né, é bem isso. A Helena e o Henry, que são outras dois nossos convidados que também participaram, eles também contaram um pouquinho o que eles fazem no celular ou tablet. Vamos assistir então eles, depois a gente segue. Eu jogo também na plataforma de inglês, mais ou menos 1 hora por dia, e usando o celular eu acho que eu fico umas 2 horas por dia usando o celular. E eu sei que isso não é saudável, eu não deveria usar assim, porque isso não vai acrescentar nada na minha inteligência. Jogo bastante, tenho vários jogos. Às vezes até tiro umas fotos. Esses jogos são online? Alguns são online e alguns não são. E essas pessoas são tuas amigas que tu joga online, são tuas amigas ou que tu não conhece? Não, às vezes eu jogo com alguém que eu não conheço, mas a maioria eu jogo com os meus amigos. Então aqui eles trouxeram um pouquinho sobre o que eles fazem, né? E também a Sofia e o João nos contaram se acham que esse uso poderia afetar a sua aprendizagem. Vamos assistir tudo para depois a gente comentar, né? Se esse uso que eles estão fazendo afeta a aprendizagem. Eu acho que pode, se todo dia tu vai jogar 2 horas, pode afetar. Mas eu acho que nunca aconteceu comigo. Por que você acha que nunca aconteceu com você? Porque eu não jogo tanto assim. Principalmente agora eu não tô jogando tanto. Não chego a 2 horas, eu chego a 1 hora no máximo. Antes eu jogava bem mais. Mas 1 hora por semana, né? Não por dia. Por semana. Tá Porque bem? tem sábado, domingo. Olha, depende muito do porquê. Por exemplo, se eu for jogar videogame e for, por exemplo, jogar Minecraft, no survival e no criativo mesmo, tu consegue ver a matemática. E se tu usar do jeito certo, tem como estudar com isso. Por exemplo, tu pode... Se tu estudar engenharia, tu pode construir alguma coisa lá com os blocos. Tá certo que vai demorar mais de hora? Com certeza! Mas a gente ignora esse fato e continua. E a gente consegue encontrar matemática no Minecraft. Por exemplo, tu consegue dividir os blocos. Por exemplo, tem um pack, que daí é 64 blocos num conjunto só. O nome dos blocos, tu consegue em português. Com os números e quantidades, tu consegue matemática. E tal, e assim vai indo, né? Então a gente vê que para eles, assim, quando eles falam do uso deles, para eles é difícil diferenciar, né, o que vai ser prejuízo, do que vai ser benefício, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, Pedro, sobre esses exemplos que eles deram ali e que tipo de problemas isso pode acarretar na saúde das crianças. O que a gente viu aqui, os depoimentos, lógico, das crianças já escolares, né? Então, assim, os problemas dessa ferramenta das telas
começam já no bebê, né? Antes. Nos primeiros 2 anos e possivelmente dos 2 até os 5, 6. Então são períodos diferentes, tá? Esses são possivelmente os períodos que no meio da pediatria a gente está mais preocupado, que é a fase inicial do desenvolvimento, tá? Mas pegando então já os depoimentos das crianças, tá? Como toda coisa no mundo tem benefícios, né? E tem riscos. E toda novidade, e mal ou bem, essas ferramentas digitais são uma novidade. O que a gente conhecia até alguns anos atrás era TV, Sim. filme. E de uns anos para cá, então, o tablet, o notebook e o celular, pela portabilidade dele, onde a criança vai, tem acesso. E ele acaba sendo utilizado em alguns momentos como um substituto daquilo que não devia ser, do contato, da interação com a família. Então isso é o prejuízo, mas isso é outro assunto que é os pequenininhos. Os mais velhos, o que que tem? O tempo que eles ficam, se ficar muito tempo, tipo esses que colocaram aí, o recomendado seria assim, no máximo 2 horas por dia de tela. Tela inclui TV, notebook, tablet e celular. Se a gente for olhar isso, muito poucas crianças ficam menos que esse tempo. Isso é um tempo assim de onde foi criado, de estudo, de coisa assim, tá? Que seria um tempo exagerado. Os pais conseguem limitar, claro, né? e que a criança não vai ter, se ela for na aula 2 turnos e ficar mais 2 horas por dia no celular, em que tempo que ela vai brincar com os colegas, interagir com os pais, passear numa praça, ir numa atividade fora de casa? Então um dos prejuízos que tem é acabar ficando muito em casa. Se tem recomendado muito assim contato com a natureza. E isso essas ferramentas não têm. Elas são um contato fechado. E os riscos que tem de ser online, como o menino falou, que às vezes ele joga com quem não conhece. E às vezes o pai e a mãe trabalhando ou ocupado com outras coisas não vão ver isso. E daí a criança vai se expor a pedofilia, a passar informações sobre local de moradia. Então, isso assim, a gente vê falar muito. Mas a gente, como toda ferramenta, não pode ser demonizada, né? Tem um lado bom da aprendizagem. Ela é uma fonte de informação. Hoje em dia, o que o jovem, assim, o escolar, tiver de curiosidade, ele consegue fazer. Aprendizagem de línguas, como muitos aplicativos, às vezes são em inglês, a geração atual possivelmente não vai precisar fazer cursinho de línguas. Então, são algumas vantagens. Mas os malefícios têm, assim, aumentar a ansiedade, prejuízo do sono, se a criança fica até alguma hora. A própria tela tira o sono, porque ela altera lá o mecanismo da liberação da melatonina. Então, tem recomendação de não ficar, tipo, 9 horas, no máximo 10 da noite, seria o momento para desligar e não chegar perto da tela. E as crianças, as coisas que elas já trouxeram, né, nessas gravações, essas que participaram do programa, elas têm os familiares que ajudam elas, né? Mas acho que tem bastante dificuldade em perceber quanto tempo ela ficou, né? E essa questão do manejo do tempo, bom, já está na hora de desligar, mas o videozinho acabou de começar e já vai passar para outro, né, e tal. Eu queria te ouvir também, Júlia, para tu falar um pouquinho sobre essa questão do manejo do tempo, assim, ó, porque os pais que precisam, os pais são os responsáveis, né, os principais a fazer esse manejo. E como que a gente pode ajudar os pais a fazer isso? Porque isso é muito difícil, tu ter que dizer assim, tá, já deu tempo, né? É um desafio para nós, né? Com certeza. E uma das orientações, né, que a gente passa é que os pais eles possam definir uma rotina bem estabelecida, né, com horários bem definidos para esse uso do celular e com esse tempo também estipulado. A gente tem hoje em dia alguns aplicativos, né, que podem facilitar para os pais utilizar para reduzir e controlar de certa forma esse tempo, né? E também a gente precisa entender que a criança ela não vai se auto-perceber como, bom, vou ter que desligar agora o celular. Os pais vão ter que nomear isso para a criança, para que assim ela perceba que, né, já deu a hora que ela poderia. E também cabe aos pais proporcionar alguns momentos de lazer, de interação, né, algumas brincadeiras que possam ser feitas em família para substituir também, né, e a gente acabar não terceirizando também esse cuidado.
É isso aí. E aí a gente, eu sei que assim, no mestrado agora, na tua pesquisa de mestrado, tu tá procurando desenvolver uma ferramenta de discussão para que os pais possam discutir esses temas, né? Como esse, não só o uso de telas, mas isso é um dos grandes problemas que os pais trazem, né? Meu Deus, como eu faço isso, né? E acho que a rotina pode ajudar, né? E claro, daí tem que diferenciar, não sei quais são as dicas, se tu quer complementar, Pedro, em relação a isso também, quando os pais vêm numa consulta, né, de pediatria, assim, o que tu fala para eles? Não é fácil, porque o que eu já presenciei, assim, ó, principalmente em crianças pequenas, a reação que eles têm quando é tirado o celular deles é uma reação, assim, de quase de violência, de choro, de coisa, assim, muito exagerada. Sim. As crianças escolares eu não tenho, assim, porque a gente não vê tão próximo, né? Mas eu acredito que tenha também. Claro que E como é que tu vai tirar uma coisa que cria, aquilo te prende, que eles chamam de... tu é passivo em relação à ferramenta. A criança fica passiva, ela não é ativa. Isso. Ela fica ali como um dependente daquela ferramenta. E que traz informação, traz recompensa, ela é feita para te prender. Tá? Então, isso os pais só estabelecendo regras de uso, tá? Eu acho que é uma coisa que tem que ter, e procurando colocar para as crianças outras atividades. Eu, por exemplo, esse tempo eu estava na loja de emprego e de brinquedos, eu vi que voltou a ter quebra-cabeça. Bem interessantes, bem bonitos. Então, o pai e a mãe comprar um quebra-cabeça. Não comprar um brinquedinho para a criança brincar sozinho, Que comprar um brinquedo. sozinho, né? Teve, inclusive, aqui um produto do mestrado que era um jogo de tabuleiro, uma coisa assim, para os pais brincar com a criança. Então, a gente tem que cobrar isso, que os pais voltem a ser mais participativos na vida das suas crianças. E isso, eu sei que não é fácil. Não é fácil. E tirar de casa também, que é outra coisa. Se vai sair jantar fora, não leva celular. A criança sabe que na janta ela vai ficar sem acesso à tela. Ah, mas eu não quero ficar. Então, deixa ela jantar e não fique... Porque vai brincar, vai visitar a vovó. Tem uns que gostam de ir para a vovó porque a vovó dá o celular. Então, assim, aquela hora que a mãe limita em casa, a vovó não ultrapassa. Sim, como a Júlia tinha falado, assim, fazer uma rotina e seguir a rotina, né? É o prometido e é cumprido, né? Isso é bem importante para ter uma regularidade e aí melhora a obediência, né? A facilidade para conseguir. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente fez um questionamento às crianças, né? Os nossos participantes aqui, o que acham de dar smartphone somente depois dos 12 anos de idade? Que é uma recomendação lá que tem nos Estados Unidos, né? A gente perguntou, o que tu acha disso se fosse contigo, né? E aí, o que vocês acham que eles responderam? Vamos escutar, vamos assistir eles aqui. Tem a gravação da Sofia e do João sobre essa pergunta. Existe uma recomendação nos Estados Unidos de dar smartphone somente após o 8º ano na escola. Então, tipo, 12, 13 anos para os filhos. O que você acha disso? Olha, eu concordo mais ou menos, não concordo 100% por causa que às vezes a gente se sente excluído por não ter, né? Hoje em dia várias crianças têm, né, antes do 8º ano. E aí eu, por exemplo, me sentia bem excluída antes de ter celular, porque, por exemplo, todas as minhas amigas tinham e diziam, ai, Sofia, quando é que vai ter celular? Vamos marcar pelo celular, pelo nosso celular, de se encontrar, né? Os pais não precisam ver e tal. Eu não conseguia, né? Porque eu usava da minha mãe. Essa recomendação é bem boa. A criança tem que ganhar celular pelos 12 ou 13 anos. No mínimo 11. No máximo 14. Eu acho que é por aí que ela tem que ganhar um celular. É, amor. É. Você concorda de ganhar o celular só nessa idade, não antes? É, não antes. Tipo, agora eu tenho 9 anos, quase completando 10, eu não vou ganhar agora. Vou ganhar daqui uns 2 anos. Tá. E os teus amigos, em geral, colegas da tua idade, eles têm celular ou não têm celular? Meus colegas, principalmente. Meus amigos eu não sei muitas dessas coisas. Mas meus colegas, quase toda a minha turma tem celular. E muitos dizem que ganharam com 3 anos o celular. 3 anos? 13 anos,
pelo amor de Deus, eu nunca queria ganhar um celular Tesla. Nem se eu pudesse eu ganharia. Então, as respostas deles são bem importantes, assim, né? Para a gente poder discutir, poder pensar nisso, assim. Júlia, tu quer comentar o que eles falaram? Sim, achei muito interessante como a mudança da percepção entre os dois, né? A gente tem que considerar também a idade que eles têm. E como a Sofia falou, né? Facilita, né, as interações para se sentir pertencente, mas a gente também tem que ter esses cuidados, que nem o João falou, que tem colegas que ganharam com 3 anos, né? Olha só essa primeira infância tendo essa interferência, né, na socialização também, com o uso da tela. Isso aí. Pedro? As crianças têm mais inteligência que muitos pais, né? Os nossos 2 depoimentos, né? Porque com frequência, e os pais quando fazem isso, de dar para a criança cedo, possivelmente eles acham que isso é bom para a criança. E essa recomendação americana, assim, ó, é para dar celular mais cedo, para usar como telefone, tá? Mensagem de texto. Alguns dizem até que eventualmente possa usar o WhatsApp, que é uma ferramenta tipo de comunicação, mas não o smartphone. O smartphone seria nessa época. Por quê? Porque ele vai estar o tempo todo ligado às mídias, né? E sem esse controle de horário, tá? Então, se vai fazer sucesso ou não, a gente não sabe. Mas a gente vê que alguns jovens, até eventualmente conversando, explicando, porque eu acredito que o celular, um dos problemas dele é a portabilidade, ele está sempre contigo, que é diferente do tablet, que é uma coisa maior, ou do próprio acesso à tela em notebook, tá? Mas é uma coisa interessante porque existe uma preocupação muito grande no mundo todo com a exposição à tela, tá? Então, assim, crianças pequenas, tem trabalhos que mostram maior incidência de autismo, se expostos a telas por mais de 2 horas no primeiro ano, marcos do desenvolvimento com prejuízo, até trabalho feito no Brasil para analisar isso, tá? Então, para os pequenininhos a gente sabe que é um problema de desenvolvimento, de aprendizagem, possivelmente vai prejudicar. Para os maiores, alguma coisa de aprendizagem também, mas essa epidemia de coisa que a gente vive, de ansiedade, depressão, irritabilidade, Foco, problema de atenção, sono, né? foco, tudo isso são prejuízos. Ok, gente, nosso programa está se encerrando agora, né? Eu queria agradecer muito, assim, pela presença de vocês. Acho que essa discussão foi muito importante. Espero que a gente tenha conseguido, né, ajudar, assim, nas reflexões das famílias, né? Quem está nos assistindo hoje, assim, poder discutir um pouquinho mais esse tema. Com certeza tem mais assuntos sobre isso para a gente discutir futuramente, né? Mas, então, o programa Saúde em Foco fica por aqui. Para ver novamente esse programa de hoje, você pode acessar no canal da UFN TV pelo YouTube. Até mais, tchau, tchau!